Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês, o último do dia. Vocês estão vendo que eu estou num ambiente um pouquinho diferente aqui. Peço paciência para vocês, estou tentando me adequar, deixar tudo nos conformes aqui para vocês. Mas vamos lá. Enquanto a gente não está com um estúdio adequado, tô em trânsito, tá? Hoje eu resolvi vir visitar os meus pais e acho que não tem coisa mais importante. E a gente vai se adaptando aqui. O importante é chegar a mensagem até você. A primeira matéria que eu quero trazer para vocês é uma matéria da Folha de São Paulo, referente ao Flávio Dino. O título da matéria é a seguinte: o futuro ministro do STF, o Flávio Dino, ele ajudou a definir o impeachment de Dilma como golpe. Você já parou para pensar o tamanho da balbúrdia, o tamanho da bagunça, se agora o Flávio Dino resolve emplacar a tese no STF que o impeachment da Dilma foi golpe? Lá no Tribunal de Contas, já teve uma turma de petistas lá que tentou enquadrar ou emplacar essa tese. Lê do engano e é uma falácia. Porque o processo do impeachment, ao contrário do que pareça, ele não é nada jurídico, ele é político. Então entenda o seguinte: quem julga o impeachment? Deputados e senadores. Deputados e senadores obrigatoriamente têm que ser advogados e juristas? Não. Então o que a lei fala? A lei fala que esses deputados e senadores, que podem ser médicos, podem ser carteiros, podem ser o que for, resolverem julgar o impeachment, eles podem, são eles que votam. E o voto do Congresso Nacional foi pelo impeachment da Dilma Rousseff e ainda com a chancela do STF. À época, tinha um parecer do Tribunal de Contas da União que caracterizou o crime de responsabilidade da Dilma como as pedaladas fiscais. Então, não tem que se falar que foi ou não. Foi impeachment e pronto. Esse negócio de falar que é golpe é atentar contra a democracia. E um detalhe: se ficar caracterizado que foi golpe mesmo, se o STF tentar emplacar essa tese que foi golpe, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, ele passa a ser ilegítimo. Porque dentro do direito administrativo, tudo aquilo que for decidido por um sujeito que não tem competência, ele passa a ser nulo de pleno direito. Então, olha só, quando a Dilma saiu, o Temer assumiu no lugar dela. Lembra disso? Aí, se o Temer for caracterizado indigno, golpista, o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Então, o Alexandre de Moraes também passa a ser classificado como ilegítimo ou golpista, sei lá. Então, perde o valor a indicação do Alexandre de Moraes. Então, eu não acredito que eles vão tentar emplacar essa tese. Olha o que a matéria fala. Futuro ministro do STF, Flávio Dino, teve papel importante na rotulação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 como golpe. Então, foi um dos que criaram a narrativa, né? O afastamento dela foi chancelado pela Corte, o próprio STF, que ele passará a integrar em fevereiro. Dino era um dos protagonistas de uma página no Facebook criada na época chamada Golpe Nunca Mais. Em diversas entrevistas, usou a palavra para caracterizar o processo de afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, você começa a ver aqui que é muito relativa, né? Muito relativo o direito brasileiro e as regras da política brasileira. O Flávio Dino era um crítico das urnas eletrônicas, isso aí foi espalhado, várias matérias com as postagens do Twitter. Depois ele veio, se reconsiderou, falando que naquela época era diferente, que na época de Bolsonaro era outra situação. Foi o motivo que deixou Bolsonaro inelegível, incapaz de pertencer a qualquer quadro público, tá? Só para ficar claro. Mas o Dino já tinha feito isso. E agora o Dino chamou de golpe, ou seja, atentou contra uma decisão do Supremo do qual ele mesmo vai participar. É mole o que é mais. Para você entender que a política brasileira não é, nem de longe, para amadores. Outra matéria que eu quero pegar para vocês é essa aqui, ó, da Revista Oeste. Também achei super interessante. Trata do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O título da matéria é o seguinte: Alexandre de Moraes desiste de voltar a treinar na academia do Exército. Olha só esse segredo revelado sobre o Alexandre de Moraes.
Lembra que há poucos dias atrás teve uma matéria que foi amplamente divulgada, e nessa matéria dizia que o ministro Alexandre de Moraes teve reuniões com a cúpula do Exército. Na época, essas reuniões foram para que ele pudesse conquistar a cúpula do Exército o direito de abrir o inquérito das fake news. Isso aconteceu em 2021. Então ele queria abrir o inquérito, queria tomar atitudes contra o Bolsonaro. Então o Exército deu o aval. De certa forma, pode-se dizer que o Exército brasileiro traiu o então presidente à época, o Bolsonaro. E isso ainda vai estar nos livros de história. Prestem atenção no que eu estou falando. Só que agora se descobre que o vínculo do Alexandre de Moraes, ministro, com os militares era muito maior. Ele tinha um clima ali de fraternidade e amizade com os militares antes da eleição do Lula. Dá uma olhada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que chegou a treinar em uma das academias do Exército em Brasília até 2022, até a época da eleição, recusou novamente o convite para voltar a exercitar no local. A Folha de São Paulo, ele disse que quer evitar os holofotes e os paparazzis, ou seja, não quer essa vinculação com os militares. Abre aspas para a fala do ministro Alexandre de Moraes. Se eu voltar, o que vai ter de paparazzi lá, tirando foto de eu treinando, vou perder a minha tranquilidade, justificou o Moraes, a Folha. E mais, eu vou atrapalhar o treino dos demais. O ministro contou ainda que havia passado a treinar no local a convite do general Fernando Azevedo e Silva. Ele foi o primeiro-ministro da Defesa do governo Bolsonaro com quem tinha amizade. E desde 2016, ou seja, já tinha ali um alinhamento nítido aqui com os militares. E isso aí explica muita coisa, né? Explica bastante coisa do porquê ele conseguiu tão fácil o diálogo com os generais, tão fácil o diálogo para poder falar que iria abrir um inquérito e que ia enfraquecer o Bolsonaro. Isso aí está tudo documentado em matérias de jornais, basta você dar um Google aí que você vai ver que o Alexandre de Moraes consultou a cúpula do Exército para abrir o inquérito das fake news. Mas uma matéria que eu quero trazer para vocês também é da Folha de São Paulo. E aqui eu vou conjugar essa matéria com outra matéria do O Antagonista. Dá uma olhada. Evangélicos atenuam rispidez contra Lula, criticam falas raivosas e destacam economia. Qual é a estratégia do Lula agora? Bater em cima dos evangélicos. A estratégia do Lula é trazer os evangélicos para a base dele. Conseguiu o apoio dos evangélicos para dar apoio a Boulos na Prefeitura de São Paulo e depois conquistar essa turma para as eleições em 2026. E Lula quer concorrer, a não ser que o Haddad assuma seu lugar. Mas olha só, não que dê para dizer que o azedume de líderes evangélicos com Lula passou, mas a má vontade do grupo na campanha eleitoral, que já havia dado sinais de trégua após a vitória sobre Jair Bolsonaro, PL, abrandou, passando um ano de mandato do petista. A Folha conversou com 7 pastores de calibre regional ou nacional, mais um ex-presidente da bancada evangélica, todos alinhados com Bolsonaro em 2022. Apenas o Silas Malafaia disse não ver nada de bom na terceira incursão lulista no Palácio do Planalto. Ou seja, o Lula, o presidente, está conseguindo aqui angariar, está conquistando a ala política evangélica. Mas, será que os evangélicos, os fiéis, vão cair nessa ladainha, nessa lábia do Lula? A minha visão é que não vão acreditar nisso não, tá? Mas os pastores já vão tentar convencer muitos fiéis a darem um apoio a Lula, afinal, vão ter aí afagos em relação a eles. Mas, a gente vai fazer o vínculo daquela matéria com essa matéria que foi publicada no O Antagonista. Faço isso aqui para citar a fonte para vocês, que diz o seguinte: o Lula passou a perna nos evangélicos. É o título da matéria. O Lula passou a perna nos evangélicos. Pessoal, não repara a suadeira não, é que aqui não tem ar-condicionado não, tá? Aqui é na bruta mesmo. Vamos lá. Ó, pautas como o Estatuto do Nascituro, o Estatuto da Família, a Lei Geral das Religiões e a regulamentação do homeschooling ficaram
pelo caminho. Ou seja, muitas promessas que o Lula fez ao público evangélico não foram cumpridas. Foram totalmente ignoradas. E agora ele faz esses acenos e, ao que parece, ele já está conquistando aqui o público, ou melhor, os pastores políticos, as lideranças políticas que são vinculadas à igreja, os pastores das igrejas que são vinculados à política. Com exceção do Silas Malafaia, que diz que não tem vinculação nenhuma, Bispo Edir Macedo, dentre outros, já estão alinhando com o discurso Lula. E aí isso aí é lógico que eles vão utilizar para tentar convencer os fiéis que o Lula é bom para os evangélicos, que tem a ver com as pautas. E aí fica a critério de cada um acreditar ou não. Por fim, mas não menos importante, vamos lá que a gente separou uma matéria aqui para vocês. Olha o que aconteceu. Teve um certo jornalista que ele chamou o povo judeu de ratos. Pois é. E aí, a Associação Brasileira de Jornalismo, de Imprensa, saiu em defesa do jornalista que comparou judeus a ratos. Essa matéria da Revista Oeste. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, emitiu uma nota no último sábado, dia 30, em defesa do fundador e editor do site Opera Mundi. É um site de extrema esquerda, eu já mostrei para vocês aqui, que é o Breno Altman. O jornalista está sob investigação do Ministério Público Federal e das polícias federal por usar as redes sociais para divulgar mensagens antissemitas. Em uma de suas publicações, o jornalista comparou o povo judeu a ratos. Na Alemanha nazista, os judeus eram equiparados aos roedores em mensagem cifrada. Então, só para vocês terem noção, durante o período, aquele período trágico da história de Hitler, os judeus eram tratados como ratos. Em mensagens codificadas que eram passadas pelos alemães, se referiam aos judeus como ratos. Antes de começar o Holocausto, ele falava, para não ficar tão na cara, eles falavam, você já está preparando o veneno para a gente eliminar os ratos? Então era uma mensagem cifrada, tudo dialogado em códigos. E ele fez a mesma coisa agora. E aí, abre aspas para a fala da Associação Brasileira de Imprensa. Podemos não gostar do Hamas, discordando de suas políticas e métodos, publicou o Altman em seu perfil. Isso aqui é o do Altman. Mas essa organização é parte decisiva na resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Relembrando o ditado chinês neste momento, não importa a cor dos gatos, desde que caçem os ratos. Resumindo, não importa se o Hamas é terrorista ou não, desde que eles acabem com Israel. E aí, para mim, a Associação Brasileira de Imprensa fazer uma nota em defesa disso mostra quem é a Associação Brasileira de Imprensa. Como pensam os jornalistas brasileiros. E isso aí eu posso dizer com toda certeza. Envergonha muito a classe. Tá? Tratar judeus, mesmo os palestinos, que são equivocadamente equiparados ao grupo Hamas. Os palestinos são pessoas comuns. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas é composto de monstros que matam, que abusam, que fazem tudo de errado que você possa imaginar. O povo palestino é outra situação. O povo palestino aqui é vítima, sim. É refém, sim, mas não do Estado de Israel. É do próprio Estado, do grupo Hamas. Isso eu vejo. E as falas desse jornalista mostra a torpeza da esquerda no Brasil. E a defesa desse jornalista pela Associação Brasileira de Imprensa mostra a torpeza da imprensa no Brasil. Mas eu sou a favor da liberdade de expressão? Sim. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que o Altman poderia falar isso? Sim, eu acho que o Altman poderia falar isso. Mas no Brasil tem lei, e a lei tem que ser aplicada. E aí, apologia ao nazismo é crime. E aí, se o Ministério Público, se a Polícia Federal não agissem nesse caso, eles estariam cometendo prevaricação. Afinal, se ele fez uma fala aqui que tem o condão antissemita e que remonta os tempos de Hitler, ora, meu amigo, a função do Ministério Público é agir. E a passação de pano da Associação Brasileira de Imprensa é uma vergonha sem precedentes. Citei o Boris Casoy,
É isso, pessoal. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo novo formato, pela suadeira, pelo áudio que talvez não fique tão legal, pela sombra ao fundo, não tem problema. O importante é a mensagem chegar até você. E se chegou, você gostou, foi importante, me ajuda compartilhando esse vídeo. E se ficou até o final, fala que ficou e gostou, porque isso me ajuda. E se não gostou, o que eu fiz de errado? Eu erro e eu assumo os meus erros. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu falei alguma coisa de errado, fique à vontade. Afinal, é assim que a democracia funciona. Reconhecendo, entendendo os antagônicos, mesmo o Altman aqui, o jornalista, eu discordo dele e acho que a lei tem que ser aplicada, tanto para ele como qualquer outro que fizesse uma apologia antissemita, o que é crime aqui no Brasil. Isso é crime, meu amigo. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à Polícia Federal. Eu dou parabéns por terem atuado, tá? Perfeito? É isso. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.